Considerando-se que o nosso direito é romano, nós devemos culto a eles no que tange a sua mitologia, a sua língua, o latim e as suas instituições. Em virtude disto, uma abordagem sobre dolo e a culpa não foge a essa regra. Já foi dito aqui sobre o dolo, que está ligado a uma divindade com o mesmo nome e tem por significado uma divindade vinculada ao ardil, à má-fé, às artimanhas. Por outro lado, a culpa. A culpa também está ligada a uma divindade romana, a deusa Momo, que é a deusa da falta de seriedade, do sarcasmo, da ironia e, consequentemente, ela incorporou a ideia de delitos praticados nessa ordem, pela falta de seriedade, e que se traduz na falta de cuidado com a norma. A culpa, ao contrário do dolo, que tem uma fenomenologia traçada de dentro para fora, ou seja, o dolo nasce internamente e se projeta na realidade com a cogitação e a preparação. A culpa, por sua vez, ela tem uma fenomenologia inversa. Ela nasce de fora para dentro, por causa da falta de seriedade, por causa da falta de cuidado. Ela será objeto de um juízo de valor dado pela sociedade a alguém. É a sociedade que vai escolher as formas culposas para estabelecer o juízo de desvalor, um juízo de valor negativo. É por isso que todo crime culposo é um crime material, porque em virtude daquele resultado é que se estabelecerá um juízo de desvalor. E da mesma forma, é por isso que todo crime culposo, ele é escolhido a partir de alguns existentes no ordenamento jurídico. Os escolhidos são objetos de um parágrafo, e esse parágrafo vai indicar então que esse crime tem possibilidade na forma culposa, por exemplo, homicídio, lesão corporal. Quando se quer saber se um crime é possível na forma culposa, se ele é possível na forma de falta de cuidado, na falta de seriedade, basta procurar no artigo o parágrafo correspondente. Se não existe esse parágrafo, é porque ele não foi escolhido como um juízo de desvalor a ser punido culposamente. Pois bem, existem 3 modalidades de culpa, 3 modalidades de falta de seriedade, de falta de cuidado. Quais sejam? A imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é a falta de cuidado caracterizada pelo excesso, é a culpa positiva. O indivíduo imprudente é aquele que faz o que não deveria fazer. É um indivíduo precipitado, exagerado, que não age com ponderação. Ao contrário do indivíduo negligente. O negligente é aquele que não faz o que deveria ser feito. A negligência é a culpa negativa. Ela é caracterizada pelo indivíduo mais parado, indolente, e que dele se exigiria uma postura mais ativa e ele se mantém retraído em face do que deveria fazer. E finalmente, a culpa por imperícia, que é a culpa técnica, e que aliás é a mais grave de todas.
porque é na perícia que se exige seriedade, que se exige compromisso com o cuidado. E o imperito é aquele que é negligente ou imprudente dentro da própria profissão. Por exemplo, médico, engenheiro ou mesmo advogado. São casos em que a culpa é considerada mais desvalorada subjetivamente, exatamente porque é onde o indivíduo deveria mostrar o maior grau de seriedade e não se aproximar da deusa Mon.